Quando for alguém precisar falar, aciona o seu microfone e aí pode falar, né? Pode compartilhar, eu acho muito bom. E justamente por isso, né, que a gente está nesse compartilhar aqui. Deixa eu só, inclusive, já compartilhar lá na comunidade. Já vou compartilhar aqui o link do YouTube, um momentinho. E quem está comigo pelo Meet também, nós vamos continuar, o Raízes Turma 2, nós vamos continuar também fazendo essa interação pelo Meet e também deixando gravado. Deixa eu só compartilhar lá, que tem pessoas que preferem, né? E entrar no YouTube. Então, já tem o link no YouTube, já está compartilhado. Muito bem, vamos lá. É um prazer muito grande começarmos essa turma 2. Eu estou ali tentando ali me organizar, né, para iniciar logo essa turma, vendo também a melhor dinâmica, né, a melhor dinâmica para conseguir iniciar a turma 2, como que seria essa turma 2. Então, depois de bastante planejamento e lembro de colocar para gravar, prof. Já está, e o link já está no YouTube. Já está no YouTube e o link já está na comunidade Raiz. Então, é o mesmo link que já está gravado, todo mundo vai poder acessar ali, aquele link que eu já enviei. E o que eu usar de material aqui hoje, eu vou compartilhar também na comunidade Ideia, tá bom? Vou compartilhar, que é um material bem rico, bem gostoso e simples também de se entender e vai ajudar bastante vocês aí, né? Então, iniciando, bem-vindos a essa turma 2. Hoje é o primeiro encontro de 3 meses de duração. Jaque, por que você decidiu alongar, né? Porque a turma número 1, nós fizemos os 10 encontros assim, um depois do outro, né? Foi um dia, 2, 3, 4, foram 10 dias seguidos, mas justamente porque eu queria medir se aquilo que estava na minha mente, se aquilo que estava ali sendo gerado dentro do meu coração, ele traria o resultado que eu imaginei que traria, né, com todos vocês. E foi excelente. Eu vou, ao longo do nosso encontro, compartilhar alguns depoimentos que eu recebi, e vocês vão ver que realmente, para mim, é isso que faz sentido, sabe? Eu acredito que a nossa vida tem sentido quando você faz dela uma inspiração também para outras vidas gerarem sentido. Uma vida totalmente só em nós, envolvido só naquilo que é para mim, e até por isso que eu acredito, né, que Deus lá antigamente, lá com os primeiros povos, ele institui ali o sábado, porque senão o ser humano, ele, não estou aqui trazendo uma religiosidade, mas estou tentando entender a ideia de Deus de instituir um dia sagrado. É porque o ser humano, ele tem essa tendência individualista. Nós temos essa tendência da busca do nosso próprio interesse. E a busca do nosso próprio interesse, ela não tem a ver com que, então eu vou deixar a minha vida e viver a vida dos outros. Não, não, não. A busca do próprio interesse, ele tem a ver quando você faz alguma coisa só pensando em você. Ele não tem uma troca, né? Não existe troca. A vida, quando ela tem sentido e quando ela traz esse sentido, é uma vida quando você baseia a sua construção de vida em uma troca. A vida é sobre troca. Se não há trocas, se não há compartilhamento, logo, a nossa vida, sutilmente, ela vai perdendo sentido. Ela perde o sentido totalmente. E eu estava, inclusive, eu estou no início aqui, tá? Falando para você o porquê que eu decidi alongar no lugar de fazer 10 dias seguidos, né? Primeiro porque tivemos aquele termômetro e depois, agora, nosso segundo modelo, que é o encontro por semana, que é com base já nas mentorias terapêuticas que eu atendo na forma individual. Então, lendo um texto ontem, por exemplo, o texto dizia assim: por acaso eu pedi esse tipo de jejum a vocês, né? Um jejum que se veste de pano de saco, um jejum que só tem a aparência de santidade? Não, peraí, o jejum de verdade não é aquele onde você compartilha com o outro, né? Onde você constrói aquilo que você é, mas com pensamento
comum, e eu usaria aqui, eu vou usar a palavra sistêmico, né, do pensamento sistêmico, acaso a nossa vida não é construída com essa mentalidade sistêmica? E aí, quando a gente segue um pouquinho ali aquela leitura, a gente percebe que, fazendo isso, daí sim, né, você vai ter uma expansão do que é a vida, da forma como ver a vida. Ou seja, a forma como nós vemos a vida, ela está completamente ligada com a forma como você se vê na vida. Ai, gente, tem que ter que anotar isso. Já não tem nem como eu falar de novo. Mas é como você se vê na vida que a vida será para você. Por quê? Porque é o nosso posicionamento diante dela que nos dará aquilo que nós mesmos estamos emitindo. Então vamos lá. E aí, por que 3 meses agora, né? Nessa turma número 2 aqui? Porque toda segunda-feira que nós vamos ter o nosso encontro, eu vou deixar depois uma indicação de trabalho para essa semana. Um trabalho inteligente. Não é um trabalho que eu sei, vou colocar lá um monte de coisa e vocês não vão dar conta de fazer. Não. É um trabalho inteligente. Quem trabalha com pessoas já vai poder usar essas mesmas ferramentas com as pessoas que você trabalha. Se você faz qualquer tipo de compartilhamento, trabalha na área da saúde emocional, como é o meu caso, ou é uma terapeuta, uma psicanalista, ou qualquer área que você trabalhe, você pode apresentar isso. Eu trabalho com um grupo de mulheres, com um grupo misto, grupo de casais. Essas ferramentas, elas servem também para isso. Nós vamos trabalhar durante a semana. Então, o que eu percebi? Um resultado muito rápido na imersão de 10 dias, só que não dava tempo da gente fazer um aprofundamento dentro daquilo. Eu deixei dicas, mas não dava para se aprofundar no que eu chamo de treinamento semanal. Então, agora, dentro desse processo, nós vamos ter 2 encontros a mais do que tivemos no primeiro, e vamos ter um espaço aí de uma semana entre um encontro e outro para mastigar, né? Para mastigar aquilo que nós vamos trabalhar hoje. Né? Trabalhamos hoje um tema, aí nós vamos uma semana mastigar, e eu vou ali compartilhar com você rotas. E eu falo que, gente, a primeira imersão não, é uma mentoria mesmo que eu fiz anual, que foi em 2022, dentro da área da saúde emocional, eram dicas simples, que eu falei, meu Deus, eu paguei na mentoria de 2022, que foram 12 meses, eu paguei R$6.000. E aí veio dicas que eu pensei, como que eu não pensei nisso antes? Sabe? Então, às vezes, a gente paga caríssimo para ter uma informação que você vai ter nessa imersão, por exemplo, e que muitos que já estão comigo já até tiveram, né? Por até gratuito, muitas vezes, né? Mas eu tive que pagar um preço, não só de experiência de vida, como um investimento, né? E pagar um preço, acho que até é ruim. Não, eu tive que investir no melhor lugar do mundo, que é em mim mesmo, né? E aí eu falei, cara, nossa, foi o olho da cara, né? Porque foi uma parte que eu tirei, eu vendi um imóvel em 2022, e eu tirei uma parte desse imóvel e investi no autoconhecimento, justamente por quê? Porque eu estava no fundo do poço. E eu falei, eu preciso sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que eu vou sair daqui? Todos os recursos, na época que eu busquei de ajuda emocional, colocou em dúvida a minha fé, sabe? Não tem como a gente ver hoje bastante terapeutas cristãos. Eu fiz muita busca, mas eu não encontrei algo que pudesse, naquele momento, me ajudar. E que eu não abrisse mão da minha fé. E que não abrisse mão das minhas convicções, né? Porque é muito fácil hoje, como antigamente, pegavam um grupo de profetas que tinham visões e que tinha, né, tudo mais, e chamar essas pessoas de lunáticas e até interná-las em hospícios. Era muito simples isso antigamente. Como é muito simples hoje, você pegar qualquer coisa que você esteja passando, seja de cunho espiritual, e reduzi-lo a uma neurose. Ou seja, alguma questão de neurose e reduzi-la a uma questão espiritual. Ei, eu precisava entender onde é que estava o equilíbrio entre o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Isso não é um questionamento. Eu estava agora aqui, né, refletindo, que eu sempre fico refletindo, eu sempre fico também com o canal aberto, eu falo com as 15 portas abertas,
Depois eu falo sobre isso. Eu sempre fico ali com as 15 portas abertas, né, tentando entender o que o que vai ser passado através de mim, porque um ser humano não retém nada. Se você acha que tem alguma coisa, você é um poço. Um poço não é um poço de água parada, né? E a gente não pode ser um poço. Nós precisamos ser uma fonte. E aí você precisa estar também aberto, porque nós, como ser sistêmico, e depois que, além de entender a parte bíblica, e agora entendendo a parte filosófica, a parte científica, e saindo daquele pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, nós vemos que estamos conectados. E se estamos conectados, talvez, e, né, e deixo aqui para você também esse questionamento da minha cabeça aqui, que aquilo que esteja acontecendo comigo é porque, de forma conectada, está acontecendo com outra pessoa. Talvez aquelas dúvidas que surgiram na minha mente durante a minha semana, aquelas guerras, aquelas batalhas que eu tive, seja no meu corpo, na minha saúde física, seja na minha alma, na minha saúde emocional, seja no meu espírito, na minha saúde espiritual, elas estão diretamente conectadas como um sinal, como uma mensagem de que alguém está passando por algo semelhante e que aquele que conseguir trazer as respostas, ou pelo menos as compreensões, que aquele que conseguir aprender com os fracassos, olhar o problema e não ver ele um problema, ver como uma ferramenta de melhoria, uma ferramenta de evolução humana, né? Olhar para a dor e ver como um sinal, como um sinalizador de que há algo para melhorar ali, que ali é a sala da sua aprendizagem. Então, é esses seres humanos que conseguem ressignificar as suas dores, que vão também ajudar esses outros seres humanos que fazem parte de si mesmo a se levantarem. E é por isso que, com muito mais clareza, eu entendo que o apóstolo Paulo disse assim: com as mesmas consolações que eu fui consolado, né, eu vos consolo. Por quê? Porque existem pessoas em um nível de cativeiro tão profundo, tão doloroso, que elas não conseguem ter a famosa força de vontade para sair dali. Eu coloco isso no meu livro. E você sabe como que você sai desse problema? Tem que ter força de vontade. Fala isso para quem está no esgotamento profundo. Fala isso para quem não consegue ter olhar para nada mais, a não ser sentir a dor da própria alma. Fala isso para quem não consegue ouvir um livro, não consegue ouvir nada, não consegue ouvir um conselho, porque o grito da sua dor interna é muito superior a qualquer voz externa. Fala isso. Para quem, só tem que ter força de vontade. Não é só força de vontade que tira alguém de lugares obscuros na alma. Faz sentido isso para vocês? Fez muito para mim. Fez muito para mim. Não faz sentido, porque eu ouvi um rios quando eu estava dentro de um quarto fechado, com as luzes escuras, com janela fechada, e eu ouvia, sabe como é que você sai daí? Sai com força de vontade. Não era isso que eu estava sentindo no fundo do poço. Não era isso que eu estava sentindo na dor. Né? E aí, quando veio aquela questão que, não, todo mundo que chega para quem está no fundo do poço, de repente é você que está aí. Olha, já que eu estou aqui, mas eu realmente vim, não vim porque eu quero pegar mais conhecimento para ajudar pessoas, eu vim porque eu estou nesse lugar. Tudo bem, então é o lugar certo. Por quê? Porque eu sei o que é isso. E aí, o que acontece? No lugar, quando a gente está lá, lascado financeiramente, emocionalmente, até espiritualmente, o que a gente mais ouve é julgamento, condenação, vestido de verdade. Julgamento e condenação revestido. Essa é a verdade. E aí nós temos aquele preconceito, e é um conceito real, né, que conheça a verdade nos libertará. Então a pessoa acredita que a verdade, naquele momento da dor, é que vai libertar aquela pessoa. Não vai libertar. A verdade, ela resgata, ela liberta, a verdade liberta quem já foi resgatado. Então, marque isso, a verdade, ela liberta quem já foi resgatado. A verdade, ela é a lixa, ela é o esmeril, para quem aguenta o esmeril.
Mas tem pessoas, e talvez seja você, que não aguenta esmeril, que não está ainda na fase de afiar a ferramenta. Você ainda não é o ferro, sabe? Porque igual tem um versículo que diz, né? Que assim como o ferro afia ferro, o amigo afia o seu companheiro. Não, você não está nessa fase. Por quê? Porque na fase quando Jó estava no pior dos lugares, os amigos foram tentar afiá-lo e não fez nenhum sentido para ele. Então, a verdade não faz sentido para quem está em fundo do poço. Agora, já que então, se a verdade não consegue ajudar uma pessoa que se perdeu de si, o que então a ajuda? Simples. O maior do maior das maiores ferramentas possíveis, que é o amor. É o amor que é o elo perfeito. Agora, o amor não julga. O amor não condena. O amor, ele não cata uma pá com terra e coloca em cima de quem está lá no fundo do poço, morrendo, precisando de uma mão que estenda para resgatá-lo. Não, o amor não é uma pá cheia de terra que ajuda a colocar ainda mais dentro do buraco. Não, o amor não é uma verdade jogada na cara. O amor não é nada desse conceito que a gente entende. Não, o amor, ele não julga, não condena, o amor não compara. O amor, ele tá ali, independente do que aquela pessoa está fazendo, no lugar de buscar uma causa pela qual ela está passando por aquilo, não busca causa, busca uma forma urgente de resgatá-la daquele lugar. Como? Mostrando onde ela errou, mostrando o que ela fez, mostrando, aqui tem um trauma, aqui tem isso, não. É mostrando quem você é, além disso aqui. Por quê? Aí, já que da onde você tirou isso? Bom, lá no meu fundo de poço, lá no meu fundo do buraco, eu entendi. Mas Deus, né? Eu já ouvi toda essa verdade, eu já sei. Pelo contrário, eu sei muito. Se tem uma pessoa que conhecia muito de Bíblia, é eu. Mas eu conhecia muito de Bíblia, pouco de pessoas e nada sobre mim. E isso me derrubou. Nada sobre mim. Aí, lá naquele fundo de buraco, olha, tudo bem já, que é ali na minha cabeça, né? Tudo bem, olha, o amor, a verdade liberta. Mas lembra que antes que Deus enviasse Cristo ao mundo como verdade, ele o amou. Mas ele amou de tal maneira, que deu o que era precioso de si. Percebe que, então, primeiro é uma ação de resgate, primeiro é uma mão que se estende, primeiro é um oferecimento de algo, para depois você falar a verdade, para depois você mostrar a verdade. Porque tem um líder meu, um pastor meu, uma época, lá na Suíça, ainda eu ouvi isso dele, ele disse, Jaque, lembre sempre de uma coisa, primeiro se aceita o líder, depois suas ideias. Então, a verdade aqui, ela vem como uma ideia. A verdade, ela vem como um conceito. A verdade, ela vem como um conhecimento. Agora, quem que é o líder aqui? Aí seria a personificação da verdade, que é o próprio amor. Então, uma verdade, um atendimento de terapia, sabe? Um atendimento de psicanálise, de análise, qualquer uma dessas áreas que você for fazer, que você for atender pessoas, não vai conseguir fazer sem antes houver aquela conexão, né? Antes houver aquela conexão com a pessoa. Se eu não tenho, por exemplo, por que eu trabalho mais na metodologia de pacotes? Por quê? Porque se eu não consigo que aquela pessoa olhe para mim e ela tenha um ponto de conexão, uma harmonia comigo, né? Eu não consigo transferir para ela nenhuma verdade que a liberte. Não consigo, não tem eficácia, não tem eficiência, né? Não tem resultado, não tem transformação. Por quê? Porque não teve conexão. Aí que é o ponto. Então, vamos lá. Onde nós estamos? Nós estamos que a nossa turma 2, ela é um método mais longo, porque nós vamos nos encontrar na segunda. Nós vamos desenvolver ferramentas durante a semana e você vai se aprofundar ainda mais. Já que se aprofundar no quê?
Não, então, o nosso tema é raízes emocionais. É a cura das raízes emocionais. Agora, não é porque é a cura das raízes emocionais, nós vamos fazer essa rotação de olhar, né? Que é apenas uma verdade jogada na cara e você que lute com essa verdade. Gente, olha, veja, uma das coisas importantes é que se você está num lugar onde você não consegue, olha, eu não consigo sair do lugar. Às vezes tem pessoas que vai e rotaciona, ele olha para trás. Então, se eu não estou conseguindo sair do lugar, é porque eu estou olhando para trás. E eu já provei várias vezes, todos os dias, a cada temporada minha que muda, eu provo a mesma coisa. Já que coisa? Que se eu paro e eu olho para trás, se o meu olhar, se a atração do meu olhar, ela está para trás, a minha vida para instantaneamente. E se ela para instantaneamente, ela para nos relacionamentos, ela para no propósito, ela para nas finanças, ela está parada. Por quê? Porque eu estou olhando para trás, já que como é que eu olho para trás? Eu não tenho um olho na nuca, né? Antigamente eu tinha uma conversa com as minhas filhas, né? Que eu falava assim, olha, vocês ficam bem atentas, porque eu vejo tudo o que vocês fazem atrás de mim. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 olhos na nuca. Aí elas acreditaram. Agora a mais velha já tem uns anos que não acredita mais. A mais nova ainda quase acredita. De vez em quando ela fica se perguntando onde estão esses olhos. Mas a gente fala porque a mãe tem uma conexão com os filhos, não é verdade? E aí, com essa conexão com os filhos, não é que a gente tem olhos visíveis, mas é um olho de discernimento. O olho de discernimento é invisível, é invisível. Ai, que joia, né? Então você, que olho? Você está com o olho da nuca olhando para trás? Não! É o olho do coração. É o olho do pensamento. É o olho do foco. É isso que está olhando para trás. Olha, se você tem que gravar uma coisa só hoje, nesse encontro de hoje, já considere ganho o dia e um bons anos da sua vida, se você não se esquecer no meio do caminho que eu vou falar agora. Enquanto o seu foco, o olho do coração, o olho do foco, o olho do pensamento, que é o mesmo, eu só estou dando vários nomes para a mesma coisa, tá? Tiver olhando para trás, a sua vida não vai sair do lugar. Não tem como multiplicar se você ficar olhando para trás. Veja, é necessário olhar para trás por um período. É igual uma semente, quando lança na terra, vamos colocar aqui, o olhar para trás seria para baixo, tá bom? Então, antes de olhar para cima, antes de olhar para frente, de crescer para cima, ela vai começar a crescer para baixo, não é assim? Por quê? Porque a raiz, ela vai dar estrutura, e o nosso tema é raízes. A raiz, ela vai dar estrutura para o que há de vir. Depende das raízes curadas, que é o que vai ser a vida curada. Eu estava morando em Ponta Grossa e lá era uma casa temporária, alugada, né? Até estava terminando aqui a minha. E aí nessa casa tinha um pé de limão. Fiquei bem feliz quando fui morar lá, porque pensa uma pessoa que gosta de limão. Gente, eu ponho limão até na pizza. Então eu gosto muito de limão. E aí eu já fazia saliva, né? E aí nessa casa tinha um pé de limão. Eu falei, nossa, lindo, as folhas até estavam verdinhas. Mas quando eu peguei no limão, ele estava meio aquela cor acinzentada. E o limão é verdinho, né? Quando ele amadurece, ele vai ficando aquela cor de maduro. Mas ele estava acinzentado. Aí quando eu olhei ali no pé dele ali, estava o quê? Aquelas raízes já estavam meio com pedra, sabe? Então a raiz estava doente. E se a raiz estava doente, todo o processo do fruto pode até ali aparentemente ser um pé de limão, as folhas até ter cor de pé de limão, mas o fruto, ele estava com sabor adulterado e ele estava com cor adulterada. Sabe quando a vida não tem aquela cor, não tem o sabor que às vezes até tinha antes? Até teve um dia, mas devido às situações e experiências que você foi tendo ao longo do caminho, foi perdendo aquela cor, foi perdendo aquele sabor. Então, é sobre isso, sobre a rotação desse olhar. A rotação desse olhar. Se você pegar isso aqui hoje,
Olha os seus olhos. Que olhos, Jaque? O seu pensamento. Troca, então, olhos do coração, troca para pensamento, foco. Se o seu foco está nas coisas que você perdeu, naquilo que te decepcionaram, naquilo que te afligiram, naquilo que te rejeitaram, ou no que te abandonaram, naquilo que te humilharam, naquilo que te difamaram, naquelas coisas que você perdeu literalmente, seja na razão, seja na dignidade, seja na reputação. Se o olho está ali, não tem como avançar. Não tem como avançar. Eu ouvi algo de um especialista da área de saúde emocional e desenvolvimento humano, eu não me lembro quem, mas eu achei extraordinário. Eu vou até buscar de novo para trazer quem disse. Quem disse, Berenice, é para fazer propaganda. Eu vou buscar. Mas disse assim, olha, não fique esperando as coisas acontecerem de uma certa forma para que você tome uma decisão certa. Qual é a decisão certa? A decisão certa é a que você toma. Gente, eu fiquei alguns dias martelando aquilo na minha cabeça. A decisão certa é que a gente toma, sim. Porque é a decisão certa, sabe aquele que a gente chama na psicanálise de dilema? Né? Dilema é duas situações muito coerentes, mas que eu não sei qual pegar, qual o caminho que eu tomo, né? Qual a decisão que eu tomo? Meu Deus, olha isso, que decisão que eu tomo diante disso. Isso é um dilema. Agora, a decisão certa é você pegar um caminho e fazer aquela decisão dar certo. Meu Deus, então a decisão certa não é a que eu sei de antemão. A decisão certa é a que eu tomo. E agora eu assumo a responsabilidade pela decisão que eu tomei e eu faço aquilo dar certo. Já que se no meio do caminho alguma coisa não deu certo, ok, qual é o problema de você voltar atrás? Agora, não vai conseguir voltar atrás se o nosso ego for maior, se a nossa altivez for maior, se a nossa ganância for maior, se a nossa necessidade da aprovação dos outros, mostrar para os outros for maior. É aí que eu tenho que ir na raiz. Porque a raiz do problema é a raiz das nossas emoções que não permite que às vezes a gente se coloque numa posição inferior. Que às vezes a gente tenha que retroceder em alguma decisão. Oh, é feio. O que vão pensar? Né? Eu tenho uma técnicazinha agora para isso, que me ajudou muito de uns anos para cá. Eu não trabalho mais com promessa. Porque trabalhar com promessa é terrível. Com promessa, olha, esse ano eu lanço um livro. Ixi, não dá. Trabalhar com promessa não tem jeito. Por quê? Porque depois você vai se ver doida para poder cumprir a promessa por causa dos outros, mas não é mais por causa de você. Não, faz o livro, escreve, termina e fala, gente, tá aqui, lancei o livro disponível. Não vamos trabalhar com muita promessa, porque aí a nossa própria ferida, o nosso próprio gatilho emocional vai fazer com que a gente fique parado de novo. Aí não vai para frente e também não tem coragem de voltar para trás. Por quê? Porque não estamos com as raízes emocionais tratadas, com a nossa estrutura tratada. Faz sentido para vocês? Eu quero ver o que vocês estão falando aqui sobre isso. Eu vou enxergar aqui, em nome de Jesus. Sim, está ótimo o som. Não estou podendo falar bom dia. Muito bem. Lembra de colocar para gravar, tá ok? Gratidão, Jaque, por essa oportunidade. Eu que agradeço pela sua presença. O tempo é valiosíssimo. Então, eu sou muito feliz e grata por você estar aqui comigo hoje. A Lu dizendo assim, já vivi isso, investir vira o mesmo, muito bem. Bom dia, amada professora, bom dia a todos, Deus abençoe grandemente, muito bem, faz todo sentido, é Amara fantástico. Alguém levantou a mão, quer falar? Levanta a mãozinha e fala. Pode falar. Pode abrir o microfone, na verdade, se alguém levantou a mão. Dou-lhe uma, já viu, igual brincadeira de rua, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos continuar. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube aqui. Ó, para mim já valeu a aula de hoje. Só com a melhor decisão que você toma. Não é fantástico isso, Samara? Olha, eu fiquei abismada, eu fiquei aqui. Sabe aquilo que você fica ruminando, é a palavra, né? Relembrando de novo, se alimentando de uma coisa
nossa, mas parece que é tão difícil, e ao mesmo tempo toda aquela multidão de dificuldade, ela se reduz a nada. Ela sai da sua frente, realmente, e ela vai atrás, ela fica para trás. É aquela multidão que saiu da sua frente e instantaneamente, bum, desapareceu e foi para trás, né? Aqui eu tenho, aqui no YouTube. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje para ser esse ponto inicial, né? Esse momento inicial aqui, que é para durar 1h30. Tá tudo bem para vocês? Porque assim, 1 hora não consigo. 1 hora eu não consigo falar o que eu preciso. Vai ficar gravado, você pode voltar a assistir depois, mas se você ficar aqui comigo, eu vou ficar muito feliz, muito grata, tá? Nós vamos até meio-dia e meio, eu acredito que a gente consiga terminar, máximo 12h40, tá bom? Então, para continuarmos, eu quero ler algo aqui bem legal para vocês. Olha, muito importante. Deixa eu ler aqui. Contem para mim no comentário aqui, o que vocês estão fazendo agora, já que estou lavando a louça, já que estou limpando a casa aqui, já que estou sentada aqui escrevendo, estou anotando as frases. Você tem que anotar as frases, viu? Porque isso é de muita relevância. Porque as frases é algo único e muitas delas surgem agora, tá? Surge aqui para nós, né? É essa interação que surge algo novo. As frases é a síntese do nosso encontro. E eu acredito assim, eu acredito que se estamos nós, surge um tipo de síntese. Se vem uma pessoa a mais, é um outro tipo de síntese, sabe? Os grupos, eles têm um tipo de dinâmica e se moldam de acordo com o que todos precisam. É sobre isso, eu creio muito nisso. Então, vamos lá, olha só que legal isso aqui. Jaque, eu vou ler um depoimento da número 1. Eu sempre guardo o nominho, tá? A identidade, mas ela tá aqui, então ela vai perceber que é ela. Eu sou aqui do Ceará, eu sou aluno do curso de terapeuta especialista em mulheres, pela FATEB, inclusive eu sou diretora de polo, quem quiser formação pode falar comigo, tá? Eu participei da imersão Curando as Feridas Emocionais da turma 1, com Jaqueline Fagundes, pela ideia. Eu estou aqui passando para celebrar e agradecer as mudanças após essa imersão. Eu identifiquei as feridas que me bloqueavam, e isso acelerou o meu processo terapêutico, pessoal e convicção de saúde emocional saudável. Eu consegui desbloquear a vergonha das redes sociais, e ela mandou um vídeo aqui para mim, né? Então, desde já, eu agradeço. Muito obrigado, Jaque. Olha só, eu fico muito feliz com esse tipo de depoimento. Então, olha, após a imersão Cura de Raízes Emocionais, rompendo o medo da exposição, né? Os stories no Instagram com segurança e sem medo. Obrigado, Jaqueline, pelo ensino e a mentoria com excelência. Gente, eu estou lendo, né, que dentro do nosso grupo de raízes, e eu vou abrir o outro grupo VIP agora. Hoje à tarde vai ser aberto o grupo VIP dessa nossa imersão de 3 meses. O que mais aqui? Mais um para a gente ir para o nosso tema, que nós vamos falar sobre conceitos de autoconhecimento. Quem é que fala sobre isso? Especialistas, tá? De autoconhecimento e por que a raízes emocionais está pautada nesse tema da saúde emocional, unindo fé, terapia e desenvolvimento humano e com esse foco básico e base estrutural que se chama autoconhecimento, tá? Aqui, olha, cada ferida identificada foi transformadora. Liberar estes pesos, gratidão a Deus e a você, Jaque. Deus abençoe a todos. Outro depoimento, gratidão, obrigada pela imersão na cura. Foi de um aprendizado incrível. Louvo a Deus pela sua preciosa vida, Jaque. Deus abençoe a todos nós. Olha, eu fico muito feliz. Outro depoimento diz, não me canso de falar sobre você aqui em casa. Como eu tenho aprendido cada assunto que tenho vontade de ficar o dia todo ouvindo. Imagina, eu fico feliz. Ai, muito obrigada por ter me convidado. Você é muito especial. Deus continue te usando. Muito obrigado, gente. Vamos lá, tem mais aqui. Eu já postei alguns dos meus stories. Inclusive, você pode ali, faz um print dessa tela.
me marca lá no Instagram, a rede social que eu mais uso é o Instagram, e quando é imersão aberta, isso vai tudo também para o canal do YouTube, e automaticamente também é compartilhado, né, no Facebook, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar para você sobre autoconhecimento. Deixa eu aumentar aqui. Eu não vou compartilhar a tela aqui com você, porque vai ser um conhecimento. Esse material eu vou enviar especificamente dentro da comunidade IDEA, então vai ser esse plus ou plus para a comunidade. Então eu não vou compartilhar aqui o material aqui na tela, mas esse material eu vou enviar em PDF na comunidade IDEA como uma forma de honrar ali as pessoas que fazem parte da comunidade, estão ali, né, de livre, espontânea vontade, ninguém está ganhando nada em estar ali, mas está compartilhando, e às vezes tendo paciência, né, porque ou quando eu tenho muito trabalho, ou quando eu estou com alguma situação, ou principalmente essa de mudança, já 2 semanas eu sumo, mas continuam ali, de certa forma, só a presença já me apoia. Então eu vou compartilhar com vocês esse material no VIP, tá bom? Então, eu vou falar para você sobre autoconhecimento. Deixa eu abrir só meu material e depois eu vou te compartilhar. Qual que é a definição, propósito e o desenvolvimento desse termo? Que a gente fala muito, né? Nós ouvimos muito essa expressão. Agora, quem é que fala sobre isso? Quem que traz o autoconhecimento? Por que o autoconhecimento? Sabemos que o conhecimento de si mesmo, o conhecer-se a si, é o que determina a sua saúde emocional consigo mesmo face ao relacionamento com outra pessoa. A primeira vez que eu ouvi o termo desenvolvimento relacional, inteligência relacional, foi da Ana Artigas, é uma escritora. Eu vou pesquisar se eu tenho, e vai ser esse material, de repente, aí da semana que eu possa compartilhar com você, também na comunidade IDEA, tá? Tudo vai ser na IDEA, tudo que é de hoje vai ser na comunidade IDEA. Depois do nosso segundo encontro, para frente, após a próxima segunda semana, aí nós vamos para o nosso grupo da Raízes Turma 2, que eu vou disponibilizar para vocês como fazer isso lá na comunidade IDEA. Então, Ana Artigas, ela traz esse termo de inteligência relacional, que é como se relacionar com o outro. Isso tudo também tem um princípio, né, acrescentado dentro daquilo que Daniel Goleman já traz, que é a inteligência emocional, também muito praticado por hoje. Mas a inteligência emocional, ela é um passo depois ainda do autoconhecimento, porque como eu vou desenvolver inteligência emocional sem conhecer as minhas potencialidades e as minhas fraquezas? Como que eu vou partir para o ponto de desenvolver a minha inteligência emocional se eu não tratar esse autoconhecimento? Né? Se eu não buscar esse conhecer a si mesmo. E às vezes a gente fala que conhece, nós falamos que nos conhecemos, até nos sentarmos na mesa de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo. Até nos sentarmos à mesa de Freud, por exemplo, nós achamos que nos conhecemos, né? Que nós chegamos com um tipo de narrativa. Tanto que uma das coisas, eu sou facilitadora sistêmica, já que o que é isso? É aquela pessoa que trabalha com atendimento em constelação sistêmica familiar. E a minha metodologia, eu trabalho especificamente à luz da Bíblia, numa forma de mentoria. Então, ela tem ali ela tem uma característica de mentoria. Por quê? Por que eu falo que tem uma característica de mentoria de constelação sistêmica? Porque Bert, quando ele trata a constelação sistêmica, ele não ouve histórias, ele não quer ouvir a história. Por quê que ele não ouve a história? Ele não ouve a história porque aquilo que a pessoa vai falar sobre si ou sobre a sua história é o que ela está dizendo desde a perspectiva dela. É a observação que ela tem de si mesmo e do seu entorno ou do seu sistema. Ele não permite, então, que uma pessoa chegue num processo de constelação sistêmica familiar e conte a história. Mas já que conta o que então? Para Bert, se conta fatos. Fatos é diferente de história. A história é uma narrativa a partir da nossa compreensão. Agora pense, gente,
O que temos de narrativas, o lugar que eu mais me choco com narrativas é nos comentários de rede social. Meu Deus. Se você posta, não sei, uma xícara, isso aqui não é uma xícara, né? Uma caneca na rede social, cada pessoa que ver essa caneca, ela vai ter uma percepção dessa caneca diferente. Você pode abrir uma live agora, já teve esse tempo aí, né? Eu esqueci o nome do raio da live, que foi uma febre, foi um fenômeno de lives no TikTok, que as pessoas entravam e não falavam nada, e depois começavam a fazer alguns tipos de gestos, né? Mas a pessoa pode entrar ali e não fala nada. Daqui a pouco começa a chover comentário. Um fala do cabelo, o que está fazendo aí, ou xinga, outro elogia. É um monte de percepção. Você percebe a diversidade. Você percebe a diversidade de percepção pessoal através dos comentários, né? Através do comentário, você consegue perceber como o ser humano, como nós, a nossa raça, ela se diverge em forma de ponto de vista, em pensamento. Deixa eu entrar aqui, senão ele sai. Muito bem. Então, o Bert, ele não se ata no autoconhecimento, que é aquilo que eu acho que eu sou. Por isso que não tem como você aprender autoconhecimento sozinho. O autoconhecimento, ele sucede ao conhecimento. Então, é quando você começa a buscar conhecimento, e por isso que muitas pessoas vão buscar o curso da terapia, vai buscar o curso disso, o curso daquilo. Por quê? Porque começa-se, o autoconhecimento se começa a partir da busca do próprio conhecimento. E quando nós crescemos, eu falo por mim, né? Eu cresci numa metodologia religiosa bastante rígida. Então, a forma como eu fui criada, de forma muito rígida, eu também, de certa forma, me tornei, mesmo não querendo, uma pessoa religiosa, de certa forma. E essa religiosidade, eu dava um nome disso, de zelo, né? Era um zelo que me consumia. E, na verdade, não era religiosidade mesmo. Eu não considerava nem a leitura de outros livros, só para você ter ideia, né? Ontem eu estava aqui organizando os meus livros, e eu vi que a maior parte deles é da minha formação teológica. Então, eu fiz alguns cursos de formação teológica, e para mim era isso, era a Bíblia e a formação teológica. Só que o buscar o conhecimento, para que você não pereça, é muito além disso. Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. É muito além disso, né? Então, vamos lá. Quem traz esse conceito de autoconhecimento? O autoconhecimento, então, ele é um dos pilares do desenvolvimento humano, é um dos pilares, tá? E ele tem sido estudado por diversos pesquisadores e psicólogos ao longo do tempo. Então, não é um termo de agora. Isso já tem sido estudado. Você verá sobre isso. Ele se refere à capacidade de compreender a si mesmo. Compreender, incluindo as suas emoções, incluindo qual que é o padrão dos seus pensamentos, incluindo as suas crenças, incluindo os seus valores, incluindo o seu comportamento. Então, quando você observa essa junção, né? Compreender emoções, padrões de pensamento, qual o seu tipo de crença, como que você foi construído, quais foram os estímulos também que você recebeu, tudo isso vai construir quem você é, mas também construir a percepção de si, e ela pode estar totalmente equivocada de quem realmente você é. Porque às vezes você é uma pessoa que tem uma habilidade incrível de fazer algo extraordinário, não sei, na música, por exemplo. Mas você se considera alguém incapaz. Mas incapaz por quê? Porque lá atrás talvez você foi tentar fazer um ré no violão e não conseguiu. E não deu certo, o som não saiu como saiu o som do outro. Mas porque talvez você não tenha considerado os processos de desenvolver o seu dom ou a sua habilidade. A gente muitas vezes acha que nasce sabendo. Não, você nasce com dons e talentos. Mas o saber, ele é o resultado de você desenvolver aquele dom e aquele talento, né? Eu sempre falo para as minhas filhas, não fica querendo ser a pessoa mais inteligente, não. Mas você precisa saber que tem que se esforçar.
Porque a inteligência não é olhar para algo e ser fácil de saber. Não. A inteligência, ela é o fim de um processo de esforço constante. Então, nunca se renda a algo que você não sabe. Principalmente nós, a minha geração, eu estou na fase dos 40, né? 30, 40, 50 anos, nós estamos vivendo essa revolução tecnológica. E aí nós temos que nos adaptar ao novo mundo como se estivéssemos até fora da Terra. Mas se eu olhar para mim e falar, eu já tenho 40, eu já tenho 50, né? Tem uns que já tem 30, tá achando que já tem 70. Eu já tenho isso. Isso é muito difícil para mim, então você vai se render ao fracasso. Não é que você não tem capacidade, é que a sua percepção sobre si te colocou nesse lugar. Não é que você não consegue, é que a sua percepção sobre o seu dom, sobre o seu talento, tá aí. Você reduziu ela ao nada. Você deu um diagnóstico para o seu próprio talento, para o seu próprio potencial, sabe? E às vezes nós estamos adoecendo o nosso dom, adoecendo o nosso talento. Já que como que eu adoeço o nosso talento? Adoeço o meu talento, né? É porque às vezes você pode ser uma pessoa que até goste, né? Você gosta das coisas do seu jeito, você gosta de ser perfeito naquilo que você faz. Aí você, de repente, começa a achar defeito nisso. Não, então você é uma pessoa perfeccionista, então é porque você tem uma neurose, então porque você tem um bloqueio, então porque você tem, ou você é até narcisista de repente, e talvez seja um traço daquela pessoa que está conectada com o dom e com o talento, que é isso que vai tornar essa pessoa um excelente líder. Uhum. Então, ou você desenvolve aquilo que você até considera como defeito ou transtorno, ou você desenvolve e torna isso poder para você, ou você dá um nome de uma neurose, de um fracasso. Gente, não estou dizendo que não tem, entenda. Eu estou falando aqui com pessoas, tá? Que não tem determinado tipo de transtorno, mas começa a entrar nessa paranoia de que tem alguma coisa, né? E que torna isso, dá um nome, rotula, dá um diagnóstico para isso pessoal. Você se diagnostica, né? Como uma situação ruim, sendo que, na verdade, isso é o que está te atraindo para que você desenvolva, talvez, uma maior empatia dentro daquilo que você vai fazer. Talvez isso faça parte, seja o combustível do teu dom, do teu talento, que te eleve para algo superior, né? Eu estava vendo um depoimento de uma psiquiatra, por exemplo, muito, muito, muito ótima, gosto muito de ouvi-la, doutora Ana Beatriz, ela dizendo que na pandemia, por exemplo, ela é uma pessoa que ela não gosta de ficar parada, ela não gosta de ficar num lugar só, ela não nasceu para ficar dentro do escritório, né, cumprindo o horário, né, e ela começou ali a deixar um pouco os atendimentos e a sair, e se encontrou em palestras, por exemplo, e hoje ela é uma excelente palestrante, e ela dizendo que foi justamente na pandemia que ela falou assim, não posso ficar aqui. Aí que entra o ponto. Ou ela se rende, né, e ela dá um diagnóstico pessoal ao seu ostracismo, a sua baixa estima, ou, né, tá todo mundo doente da pandemia, eu também, ou ela faz desta fraqueza uma fortaleza. E ela acabou escrevendo um livro na pandemia que foi um sucesso de vendas. Percebe? Então, o que eu faço quando não vejo nada acontecendo? Eu dou um diagnóstico para o fracasso ou eu torno o fracasso um poder para me levar uma milha a mais? Caramba, né, gente? Já dá até para parar. Já dá até para parar. Meu Deus do céu! Volto de novo para o olhar. Eu fico olhando para o que eu não posso fazer, ou eu rotaciono e eu coloco o olhar naquilo que eu posso fazer. Gente, se vocês olharem minha casa, não vou nem fazer tour, não sou muito disso, não vou nem fazer. Até gostaria de ser blogueira, às vezes eu penso, passa uma coisa na minha cabeça, acho que eu vou abrir o TikTok, vou ser blogueira. Não, aí tem preguiça, não quero, não, né? Deus que me livre, eu não tenho saúde emocional para hater, porque tem gente que quer ser famoso, mas não sabe que com a fama vem os haters junto, vem fã, a fama te traz haters e fãs, né?
Eu não tenho saúde emocional, eu sei, conheço a minha fraqueza. Eu não tenho, já ia xingar, já ia perder a salvação. Então, cada um precisa olhar para si, conhecer os seus limites. Conhecer os seus limites, só ir até onde entende que pode ir, né? Mas se olhar para você, gente, olha, eu falo, e aí, o que eu faço? Eu fico aqui olhando para o que não está pronto ainda, ou eu pego e começo, oh, Senhor, obrigado, Senhor, pelo que eu já tenho, olha, eu tenho isso aqui, né? Olha, está melhor do que estava, graças a Deus. E é um esforço muito grande essa rotação. O foco insiste em atrair a gente para o que não está feito, mas eu preciso decidir. Se eu olhar para o que não está feito, isso vai crescer. Isso se me incomoda 10% agora, vai incomodar 100% 3 dias seguidos pensando nisso. Então, eu vou olhar para o que eu tenho. O que é que eu tenho? Então, eu vou fazer com o que eu tenho. Eu vou focar no que eu tenho, preciso olhar no que eu posso fazer agora. Se você olha para o que não pode, nunca poderá nada. Mas se você começa a olhar a partir do que tem e do que pode, aí sim, o passo a passo é que fortalece as suas estruturas. Vou ler um pedacinho aqui, obrigada por tudo, vou precisar sair, muito bem, ela vai ver o resto mais tarde. A Fran disse assim, eu vou precisar sair para ir no médico, ok, Deus abençoe, vai com Deus, que bom ter você aqui, eu sou muito feliz e grata pela sua presença. Depois eu vou assistir tudo, lindo, Jaque, amo você, amo ouvir você falar, aprendo muito com você, fico com Deus, muito bem, Deus abençoe. Vamos lá, mais um conceito de autoconhecimento. Então, quem já ouviu falar em Carl Gustav Jung? Né? Ele, de 1875 até 1961, esse é o período de vida, Jung afirmava que o autoconhecimento ele é essencial para o processo de individuação. Um indivíduo, ele faz parte de um sistema, mas ele não é único, mas ele é parte. Mas sem saber quem ele é como indivíduo, ele não consegue saber qual é o seu lugar de pertencimento na comunidade. Ah, meu Deus. E uma pessoa sem estar com o seu pertencimento curado é uma pessoa desconectada consigo, com a terra, com a vida, com o dom, com o talento. Porque eu posso ter um monte de dom, eu posso ter um monte de talento, mas para quê? Porque dom sem propósito é uma semente que vai definhar. Dom, talento sem propósito definha. Você precisa ter algo e você precisa ter para que você tem esse algo. Sem isso, a sua vida se torna vazia, a sua vida se torna cruel, pesada demais para levar. Então, Jung afirma que esse autoconhecimento ele é essencial para o processo dessa individuação, no qual a pessoa ela integra os diferentes aspectos da sua psique, como ego, sombra. Eu amo esse termo quando ele fala sobre sombra, né? A gente pode falar depois mais sobre isso. E sobre self. Olha de onde vem o termo self, né? Você percebe que uma pessoa ela tem muito de si quando você olha lá no feed dela, só tem o rosto dela, né? Principalmente quando é aqueles meninos que não conseguiram ainda sair daquele processo do só olhar para si, né? Só tem uma hora desse músculo, outra hora desse, outra hora desse, outra hora desse, né? Só tem a pessoa, não tem uma paisagem, não tem nada. Só tem ali, né? Aquela pessoa ali. Então, o olhar, o self, ele está ainda só na individualidade. E isso tem a ver com egocentrismo, com egoísmo. Não tem a ver com autoconhecimento para se relacionar no meio. Autoconhecer-se para si, pertencer e pertencer ao meio. Não tem a ver com isso. Tem a ver com egoísmo, né? Com egocentrismo. Vamos lá. Então, Jung, ele fala sobre isso. Ele via o inconsciente como uma chave para o autoconhecimento e ele defendia o uso dos sonhos, também de arquétipos que tinha ali. Arquétipos, na verdade, é símbolos, tá? Símbolos. E introspecção para esse processo. Qual é a outra pessoa que eu vou trazer para você? 5 pessoinhas que falam sobre o autoconhecimento para fecharmos aqui. Daniel Goleman, inclusive eu tenho um livro dele aqui, ó, é um livro excelente, excelente,
né? Goleman, ele é o psicólogo e jornalista científico que popularizou o conceito da inteligência emocional. Então, para ele, o autoconhecimento é a primeira matéria, a primeira competência dessa inteligência. Tá vendo que a inteligência emocional, ela sucede, ela vem depois do autoconhecimento, né? Significa a capacidade de reconhecer e compreender as próprias emoções. Olha que incrível. Qual que é o terceiro nome importante que eu quero trazer para você que estudou, pesquisou, desenvolveu o autoconhecimento? É o Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Ele é o quê? Criador da psicanálise. Então, Freud, ele via o autoconhecimento como um processo de trazer conteúdos inconscientes para a consciência. Por quê, gente? Porque muita coisa nós vamos vivendo e vai sendo guardado na memória. Agora, aquilo que o consciente não dá conta de processar, ele guarda como recalca. E muitas destas memórias, elas não deixaram jamais existir. Então, essa história, eu não me lembro disso, não é que você pode não estar no seu consciente, mas está tudo arquivado no seu inconsciente. Então, Freud ele via o autoconhecimento como um processo de trazer conteúdos inconscientes para a consciência, como uma forma de olhar para o que não se pode sentir, ouvir e ver, mas que está determinando todos os dias as suas reações, as suas ações, as suas decisões. Né? Permitindo que a pessoa, então, compreenda os impulsos que regem essas ações. Ou seja, muitas ações que nós temos, coisas que nós gostamos, que toleramos, ou que não gostamos, ou que não toleramos, não tem nem a ver com o que realmente eu sou. Tem a ver com algum tipo de situação que está no meu inconsciente, que não foi tratado, que não foi resolvido, que não foi visto, que não foi olhado e não foi ressignificado. A partir do momento que ressignificamos isso, então tendemos a ter atitudes, ter ações diferentes. Alguma coisa que não tolerava antes, quando eu ressignifico esse processo que está lá no inconsciente, eu passo a tolerar, talvez, depois disso, né? Qual que é o quarto nome que eu quero trazer para você nesse primeiro encontro de hoje? Abraham Maslow. Inclusive, ele é conhecido por causa da sua hierarquia das necessidades. É uma famosa hierarquia das necessidades. Eu vou compartilhar com você também um resumo do que é a hierarquia das necessidades. Talvez você não conheça, e se conhece, você vai ter ali um resuminho básico, né, do que é essa hierarquia das necessidades, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a construção de outros conceitos de conhecimento que temos, tá? Então, Maslow, ele considerava o autoconhecimento um fator chave para a autorrealização, que é o nível mais alto do desenvolvimento humano. Gente, então, se eu tenho dons, eu tenho para algo. Se eu tenho talento, eu tenho para algo. Se eu tenho potencial, inteligência, eu tenho para algo. Se eu tenho dificuldade, se eu tenho problema, para algo. Quando eu descubro que tudo tem um propósito além do que apenas a circunstância do momento, então, a partir desse ponto, eu vou entender que, mesmo que seja o autoconhecimento, seja para que eu manifeste com o outro dons e talentos em forma de contribuição do trabalho, né, em forma do movimento de vida, como você caminha na vida, ele é para alguma coisa, e o ponto final disso tudo é a autorrealização. Agora, pasmem, a autorrealização, na verdade, é o que você conhece como felicidade. Eu não sou feliz. Então, significa que você não é realizada. Agora, se você olhar para a sua vida e ver, mas eu sou uma mulher realizada, então não diga mais que não é feliz. Diga que você é feliz. Porque a felicidade, ela tem totalmente conexão com a autorrealização. Se você está realizada em algo, então você é feliz. Às vezes nós entendemos que felicidade é um tipo de sentimento ou emoção, mas sim,
está conectada com algum tipo de emoção, porque aumenta ali, né, a sua adrenalina, a sua euforia, né, o seu entusiasmo, né? Entusiasmo é Deus em, né? Deus em mim já é entusiasmo, mas aumenta ali a sua, as suas reações emocionais. Só que é o seguinte, a realização, você se sentir realizada em algo. Por exemplo, eu estou super realizada aqui, fazendo esse momento aqui, esse encontro aqui com vocês, eu estou me sentindo extremamente realizada. Quer dizer que, então, eu estou feliz. Né? Eu estou feliz aqui, porque eu estou realizada nesse lugar. Então, vamos lá. Então, Maslow, ele é interessante justamente por causa disso. O que mais que eu vou trazer, que é o último aqui para você? Eu vou trazer Bert Helling, né? É um dos pontos que eu também trabalho bastante, que é a constelação sistêmica familiar. Ele é o criador dessas constelações sistêmicas familiares. Helling, ele via o autoconhecimento como um caminho para compreender vínculos familiares e vínculos sistêmicos que influenciam a vida de uma pessoa. Porque muitas das coisas que eu acho que é meu, não é meu. Às vezes é uma identificação com o familiar, né? De repente eu tenho ali uma angústia, uma apatia à vida, uma vontade nem de viver, né? Ali está ali me corroendo, mas você procura no inconsciente, não acha, você procura na sua infância, não tem, você procura ali. Então é um assunto sistêmico. Aí é algo para que você olhe para as questões sistêmicas e veja as lealdades familiares, as identificações. Então, conhecer a si mesmo, ele é o ponto de partida para que você busque aquilo que nós chamamos de emaranhamento familiar dentro do sistema. Eu tenho muito mais aqui, mas eu quero que você fale para mim, né? Eu vou mandar para você o que completa esse material, né? O que completa esse material desde a parte científica, mas eu quero, claro, né? Começo aqui a concluir, já abro aqui a fala um momento para nós, eu quero deixar um momentinho para conversarmos, mas eu começo a concluir, eu quero compartilhar com você como o nosso tema de mentoria é mentoria terapêutica transpessoal à luz da Bíblia, que é o foco com o meu trabalho, né? Como que o Raízes emocionais, ele é pautado nessa mentoria, eu não posso deixar, claro, de colocar para você alguns textos relevantes, importantes sobre isso. E um texto extremamente importante que eu quero falar aqui para você, que tem totalmente a ver com o autoconhecimento, você pode levar aí para a sua comunidade, pode compartilhar com as pessoas que você conhece, né? É Provérbios 4:23. Diz assim, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, se tem algo que destrói a nossa vida, é um coração doente. Agora, o coração, ele adoece porque às vezes ele está aberto demais. E por que às vezes o coração abre? Já que tem que estar com o coração fechado, não é o coração fechado, é o coração guardado. Será que um coração guardado não é um coração ali com vigias, né? Vigilante, um coração que você está ali, né? Constantemente, que está guardado, ele não está visto de todo mundo. O que está guardado, ele não está aberto, ele não está exposto. Então, não confunda o amor ao próximo com ter que o coração está aí exposto. Isso não tem a ver, né? Você senta com todo mundo, você ama todo mundo, você se deixa abrir para todo mundo e, de repente, seu coração está adoecido. Mas por quê? Rompemos o princípio de guardar o coração. Inclusive, dentro da constelação sistêmica familiar, nós falamos sobre as ordens de ajuda. Quem ajudar, onde, como, por quê? Porque às vezes você pode ajudar pessoas que não estão prontas para ser ajudado. E você coloca a sua mãozinha ali, e aí aquele problema passa a ser teu. Gente, isso é tão sério, né? É tão sério saber essa linha tênue que divide a questão da ajuda. Inclusive um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista que trabalha com a dor do outro.
Por que esse terapeuta ele precisa ter também o seu terapeuta, o seu mentor terapêutico, ter o seu analista? Por que ele precisa? Ele precisa porque, com o processo, com o passar do tempo, esse profissional da saúde emocional, mental, ele pode tomar para si as dores dos seus clientes. E ele passar a ter ali um problema que não é seu, ele começou a criar aquele problema ali, né? Tratou um monte de problema de casamento. Daqui a pouco ele está com um problema de casamento. Mas por quê? Porque há um processo, pode procurar, pode pesquisar, que você vai encontrar o perigo de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, não ter também as suas análises, não estar também sendo tratado, né? Como que essas transferências elas podem acontecer e adoecer tanto a você mesmo quanto as pessoas à sua volta, né? Você trazer e tomar esse sistema. Mas isso é o quê? Guardar. Gente, se você tem que guardar alguma coisa na vida, eu tenho que guardar dinheiro, já que, gente, o dinheiro, ele acaba, né? O dinheiro, ele, inclusive, ele é uma energia, né? Que ele vai e vem. O dinheiro é espiritual, de certa forma, para não dizer, se você não gosta da palavra energia, pode usar a palavra espiritual, que é o mesmo, tá? Então, o dinheiro é espiritual, ou o dinheiro é energia, se você assim entende, e se ele está a serviço, ele serve pessoas, né? Serve pessoas. Mas se você, se nós achamos que é o guardar dinheiro que estamos seguros, não, porque o dinheiro ele está em movimento, ele vai e vem. Agora, o que está correndo risco, de fato, de uma falência pessoal, que daí não há relacionamento, nem finanças, nem nada que possa sustentar isso, é as suas emoções, é o seu coração. Porque aí nem o talento consegue vencer um coração doente. O dom não vence um coração doente. A inteligência não vai vencer um coração doente. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter um monte de certificado, né? Ao falar em certificado, né? Aqui, tem um punhado aqui, certificado, ó. Tem um monte de certificado. Se você pode ter um monte de certificado, você pode ter um monte de livros, mas se não tiver as tuas emoções, que é o teu coração guardado, a tua mente, que nos originais judaicos, a palavra coração também serve para a mente, não só para emoções e sentimentos, mas para a mente. Então, se a sua mente, se as suas emoções e os seus sentimentos não estão guardados através de um conhecimento, através do autoconhecimento, se isso não está guardado, você está correndo um grande risco de entrar num buraco e não conseguir sair dele, né? Mateus 7, 3, 5 diz assim: por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? É isso que Freud falava, né? Que a grande brincadeira de Freud, né? Eu acredito que é aquilo que ele amava, né? Era desiludir o seu próprio cliente ou o sujeito, assim como a psicanálise fala, e o sujeito é a pessoa, tá? Ele adorava ali desiludir aquela pessoa, porque ela chega com uma selfie de si mesmo, com uma narrativa de si mesmo, e aí conforme caminha a carruagem, né, vai ali fazendo com que aquela pessoa ouça o que ela mesma está dizendo acerca dela e chegue à compreensão de quem ela é de verdade, sem nenhum tipo de máscara. Porque às vezes nós estamos ali todo preocupados. Então eu conheço pessoas, por exemplo, extremamente preocupadas com a vida das outras. Eu quero a vida da pessoa. Eu vou fazer um curso para ajudar outra pessoa. Eu vou fazer uma formação para ajudar outra pessoa. Eu vou atender casais para atender outros casais. Eu vou fazer isso para fazer aquilo, sempre olhando para fora. Mas olha lá, veja se essa busca para o lado de fora não é para esconder o que está dentro. Não é para colocar o seu problema de casamento debaixo do tapete, cuidando de um monte de gente, não tendo tempo para nada, né? Veja se não é o seu problema pessoal que está colocando debaixo do tapete, é uma forma de camuflar, né? Eu uso a minha inteligência, eu uso a minha sabedoria para camuflar a minha fraqueza, porque eu não tenho coragem de olhar para ela. Então eu fujo desse problema. Eu estou em constante fuga para mais uma formação, para mais um curso, porque eu quero fazer, porque eu quero me realizar, mas é me realizar para as outras pessoas. Não é uma realização saudável
original, sincera, que é uma realização para si mesmo. E para o Criador, né? Que é aquele que realmente devemos agradar é a Deus. Então, essa é uma pergunta que devemos fazer. Não estou aqui colocando como imperativo, você está fazendo, né, toda essa busca para fora. Eu não estou colocando em dúvida a sua busca. Eu estou colocando aqui uma questão. Será que toda essa busca para fora não está, de certa forma, colocando em oculto o que está dentro? Não está mascarando o que está dentro? Porque se sim, aí é uma casa que está sendo construída na areia e quando vier os ventos da emoção, que vai atingir lá o seu coração, é o que aconteceu comigo, tá? Quando atinge os ventos lá o seu coração, ele não vai estar guardado, porque a busca foi eu preciso fazer, eu preciso provar, né? Quanta coisa eu fiz buscando meu pai, eu preciso buscá-lo, eu preciso aprovação dos outros, quantas coisas eu fiz, quanto que eu construí. E ao longo do tempo percebi que a minha construção da minha casa não foi na rocha, ela foi na areia. E areia, biblicamente, significa construir em cima de pessoas, né? Já que de onde você tirou isso? Quando Deus olha para Abraão e fala, Abraão, eu vou multiplicar a tua descendência como a areia do mar, ele faz uma comparação, usando aqui uma simbologia, um arquétipo da areia, significa pessoas, né? Significa muita gente. Então, quando você constrói a sua vida, a sua carreira, a sua profissão, o seu ofício, constrói o seu ministério, olhando para as outras pessoas, aí você, infelizmente, está construindo a casa na areia. A casa tem que ser na rocha, a estrutura precisa ser na rocha. A sementinha dessa grande árvore tem que ter raiz, primeiro para baixo, para suportar o peso, a estrutura, não só das folhas, mas também dos frutos que virão. Né? Romanos 12:2, que é o texto que ela mantém todo o meu trabalho, seja no grupo, seja no individual, mantém todo o meu trabalho. É esse aqui, ó. Não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a forma que eu entendo que transforma. Agora, entendimento é o que está dentro. Renovação de mente é o que eu faço dentro. Quer dizer que se eu quero uma transformação fora de mim, eu preciso renovar a minha mente. Não é o mundo que muda, é a minha mente que muda. É a forma como eu vejo o mundo que muda. Então, se você vem para um processo desse que estamos iniciando hoje, você vem para mudar o marido, já para por aqui, porque não se muda marido. Você veio para mudar sua mãe. Não, então para aqui, porque esse conceito é errado. Não se muda mãe. Não, eu venho para mudar meus filhos. Não. Você está se colocando no meio do processo de uma outra pessoa que ela precisa das próprias experiências para evoluir. Agora, quem está aqui, quem vai ficar comigo esses 3 meses, já tenha Romanos 12:2 na mente. Você transforma o seu mundo a partir da sua mente. Não é a partir da mudança da mente do outro. Ninguém muda a mente de ninguém. Você pode mudar a sua mente. Renovar a sua mente. Aí sim a sua vida se transforma. Né? E aí o que segue é poderoso, por quê? Porque a gente fica parado de braço cruzado e falando, Deus, mostra a sua vontade. Deus não vai mostrar vontade nenhuma, porque a vontade é alcançada. A vontade de Deus, ela é alcançada, como está aqui escrito no texto. Não vos conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Olha o para quê que eu falei desde o início. Tem um propósito para a busca desse conhecimento. Para que você experimente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não é uma carta com o seu endereço que vai chegar na sua casa, dizendo, fulana, faça isso e faça isso. Não, a vontade de Deus, ela é um processo, ela está no final de uma busca de conhecimento, autoconhecimento, renovação de mente, transformação de vida. Aí sim, passos certos. Até você passar esse processo, mas eu não sei já qual é a vontade de Deus. Começa pelo começo. Começa pelo que está no texto aqui, ó. Busca de conhecimento.
O conhecimento vai renovando a sua mente. A renovação de mente te dá autoconhecimento. Autoconhecimento te dá inteligência emocional. Inteligência emocional te faz viver melhor consigo mesmo, com as outras pessoas e com Deus. E tudo isso faz com que você entenda finalmente boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Finalizando, então, Salmos 139, 23, 24, amo também. Salmo 139, eu fiz uma música com esse salmo quando eu tinha 18 anos. Meu Deus, faz muitos anos isso aí. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, quem conhece você de verdade não é você. Quem conhece você de verdade não é a tua vizinha. Quem conhece você de verdade não é a sogra, não é a nora. Quem conhece você de verdade não é aquelas pessoas que ficam falando para você: ah, você é assim, ah, você é assado, ah, você é frito. Eu não quero saber essas opiniões. Aqui nós sabemos que Deus é que conhece, Deus é que sonda, e às vezes as provas que vivemos é para que a gente também nos conheça, é para que a gente também avance nesse processo de autoconhecimento, né? Através do conhecimento. Vamos lá, eu quero agora que você abra o seu microfone e você tem aí um minutinho, nós temos 3 minutinhos para conversar. Abra o seu microfone, fala para mim, como que foi esse encontro para você hoje? O que que isso te ajudou hoje? Bora lá, tem que ser rápido. Só abrir e falar. Se não quiser abrir câmera, não tem problema, só abre o micro. Ô, gente, ninguém vai falar nada? Oi, Jaque, eu vou falar. Ai, Mara, glória a Deus, manda ver. Vamos lá, né? Que fantástico, que aula surpreendente, sabe? Eu celebro, eu amei, né? As meninas, as pessoas que estão aqui na turma, né? Eu participei da primeira imersão e, assim, foi fantástico essa ideia de você colocar por semana. Por quê? A percepção de quem participou dos 10 dias consecutivos, né? Foi muito intenso, foi muita informação, né? Então, assim, abram o coração, abram a mente para aprender, né? E olhar para dentro de si. Eu tive uma percepção mais profunda porque eu busquei adquirir a versão upgrade e foi nessa forma de degustar, assistir uma aula, olhar o conteúdo, assistir novamente e entender se aquilo fazia sentido para mim ou não, porque as feridas ou as raízes emocionais, você vai ter uma que é mais presente, mas tem gatilhos de outra. E nessa jornada de buscar, de pensar, de autoavaliar, você vai identificando os gatilhos, as crenças que você tem. Então, assim, por camadas, a cura vem por camadas, né? E é curando-se que você pode ajudar outras pessoas também, né? E abra a mente, né? Absorva aquilo que é importante, né? Vai ter escritores, vai ter informações, né? Eu acredito, sim, que a gente vem nessa jornada. Se já faz terapia, né? Se não faz terapia, busque, que vai complementar. Assim, é um divisor de águas. Eu digo que eu tive a vida transformadas antes e depois da imersão. Existe, assim, você está curada das feridas, é curando-se, é na jornada. Você entra numa jornada, aí você vai buscando autoconhecimento, você vai entrando em outras portas, em outras janelas de uma profundidade assim que só tem um crescimento, não tem como voltar para trás mais. É só crescer, sabe? Eu gostaria de colocar esse ponto, essas palavras assim, é fantástico, é um divisor de águas. Maravilha, Mara. Muito obrigada, Mara, pelo seu depoimento. Eu fico muito feliz. E a ideia de ter uma mentoria em grupo é justamente para facilitar o acesso, né? Essa mentoria mesmo, eu coloquei, além de parcelei ela em 3 vezes, eu acho que de 58 e 80, se não me engano, vai ser o link. Ainda no Pix, no à vista, elas têm desconto. Esse valor de R$ 150 é o valor de 1 hora do meu atendimento. E nós vamos passar 3 meses juntos. Ou seja, é justamente para que
haja essa possibilidade de avançar para mais pessoas um conteúdo que talvez você teria que fazer um ano aí de atendimento individual, né, com muito mais, com um processo muito maior e com muito mais dinheiro investido. Então, é justamente, eu pensei com muito carinho, eu fiz ali o máximo que eu pude para que haja uma troca bem eficaz para todo mundo, né, e que todos nós possamos sair transformados desse momento, porque eu saio realizada. De cada encontro, para mim, é uma realização. Então, eu fico muito feliz pelo seu depoimento, Mara. Muito obrigada. Deus abençoe. Silvânia, pode falar. Oi, Jaque, tudo bem? Bom Tudo dia. bem. Bom dia, meninas. Para mim, Jaque, também é muita gratidão, né, pela tua vida, pelo teu trabalho, que é muito excelente. Já tinha acompanhado algumas aulas tuas antes, inclusive eu lembro que foi sobre as feridas, que mexeu muito comigo, eu chorei bastante. E aí eu vejo, assim, quando você falou sobre a questão do amor, tocou muito porque eu sinto a minha dificuldade de amar. E não é algo porque a gente quer, né? A gente sabe que isso é algo que a gente faz inconscientemente, as nossas atitudes, a irritação, a falta de paciência, tudo isso me faz ver o quanto eu preciso melhorar. E quando eu entendi que eu não mudo ninguém, que eu só mudo a mim, então eu entendo que eu preciso investir, né, em mim, nesse autoconhecimento, tá aprendendo com alguém que já sabe, né, que já passou e já teve resultado como você hoje tem e tem para passar para a gente, né? Então, eu estou para ver com certeza a mudança, para deixar essa mudança acontecer dentro de mim. Maravilha, Silvânia. Eu tenho certeza que o primeiro passo sempre é o nosso querer, o nosso desejo, né? Ontem eu ainda estava vendo sobre um texto que é uma palavra muito difícil, mas eu vou traduzir para vocês de forma bem simples. Concupiscências. Né? Já viu falar essa palavra, né? Texto de Gálatas também tem ela. Mas diz que a nossa ruína ela está na nossa concupiscência, talvez ali dos olhos, da soberba da vida, da carne. Isso traz o homem, leva o homem à ruína. Agora, o que é concupiscências? É desejo. Meu Deus, o desejo é tão falado na psicanálise, nas terapias, tudo é muito em volta do que é o desejo. E às vezes esse desejo, essa ânsia que nós temos de ser aceito pelo outro, de ser incluído na vida do outro, de ser visto, sabe? Que a outra pessoa nos trate talvez melhor. É esse desejo que vai ser a nossa ruína. Porque eu quero controlar como a outra pessoa me trata. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu posso controlar como eu me trato. E é sobre isso esse momento. É sobre isso. É sobre um ajuste de desejos. É sobre um ajuste de olhar. Eu posso controlar como eu vou me amar. Como eu vou me acolher. E a partir do que eu faço comigo, que as outras pessoas começarão a fazer. É sobre isso. Então, muito bem-vinda, vai dar tudo certo. Lu, você, bora! Boa tarde, meninas, boa tarde, meninos. Falar de você é algo assim muito tremendo, né? Porque eu vou falar uma palavra que talvez você não aceite para você, tá? Mas você é plena. Por quê? A presença do Espírito Santo na condução de quem você tem se tornado é algo assim, é algo fantástico, tá? Existe uma conexão, né? A gente tem uma conexão. Nessa manhã eu falava sobre essa perspectiva e eu falava da integralidade do amor no centro de todas as coisas, inclusive dessa mudança. E ver você falando sobre esse fato agora, e vários fatos que você falou que eu estava trabalhando dentro de mim, e hoje poder ouvir você assim de uma forma muito pontual naquilo que eu coloquei diante do Senhor em relação a mim mesmo. Eu vou dar até exemplo que eu acho que vale muito a pena, né? O ajudar, sabe? O ajudar, saber ajudar com sabedoria, com equilíbrio.
isso eu estou vivendo essa realidade, não é de hoje, eu já sei como é que tem que ser feito, o Senhor tem mostrado, mas parece que a gente precisa de alguma coisa a mais. Então, assim, chego até aqui, para as pessoas que estão me ouvindo, né? Meu nome é Luziete, eu moro em Angra dos Reis, tá? Rio de Janeiro. Chegar até aqui da forma que eu estou chegando, eu devo isso a esta mulher, tá? A gente não se encontra sempre, não é por causa dela, não, é por causa de mim mesmo. E quando eu a ouço, eu aprendo e consegui chegar até aqui, sabe? É uma transformação elementar, é algo tremendo. Então, eu estou muito grata a você, muito grata mesmo. Esse seu coraçãozão grandão de, inclusive, trazer esse nível de conhecimento para nós, inclusive com um investimento que eu sei que não dá para comprar o brinco que você bota na sua orelha, eu sei disso, mas você não está preocupada com isso. Eu sou prova viva, talvez as irmãs aqui também, né, de quanto tem sido caro tentar buscar o conhecimento que nos vai fazer descortinar e ver quem nós somos, né? Isso que você já tem falado aí nessa manhã, em relação a gente, essa busca para a gente se autoconhecer, dos caminhos que a gente precisa estar, né? Buscando para isso. E até nisso você também nos favorece. Eu quero agradecer muitíssimo pela sua vida, muitíssimo mesmo, quero pedir perdão a você, tá? Porque eu poderia, muitas das vezes, falar muito mais, né? E você sabe que eu acabo, muitas das vezes, nem falando tanta coisa. Eu já pedi perdão ao Senhor também por isso, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, e você é alguém que faz parte do que eu tenho conseguido chegar até aqui, tá bem? Um beijo no seu coração, um abraço no coração de todos que estão aqui, parabéns, né? Por vocês, por a gente, né? Reservar esse momento para olhar para a gente, porque eu vou dizer para vocês o quanto tem sido difícil olhar para mim, e depois eu vou até conversar algo com a Jaque em relação a isso, né? Que eu aprendi hoje também, e é isso. Um Muito grande bem, beijo Lu. no coração, tá? E até daqui a pouco. Eu vou me despedir, tá? Vou precisar sair agora, Tudo mas daqui bem. a pouco se encontra. E para todas que estão aqui, todos que estão aqui, um grande abraço. Parabéns a todos, porque está no lugar certo. Muito Fiquem em bom. paz. Obrigada, Lu. A Lu, a gente já tem horário, às 2h30, então ali vai pegar fogo. Meu Deus, meu Deus, Eu já peguei ela meu ontem, Deus. num domingão, depois vamos continuar. Amém. Até já. Deus abençoe. Gente, então é um prazer mesmo. Eu vou colocar as instruções no nosso grupo da comunidade. Venham comigo nesses 3 meses. Eu tenho certeza que será um momento de encontro, de alívio e paz. Eu vou compartilhar com você estágios que eu tenho aprendido do que significa paz na tormenta. E eu acredito que talvez o grande sentido da vida nem é se livrar da tormenta, mas é encontrar a paz no meio da tormenta. E eu creio que vai ser muito bom, vai ser muito benéfico. Fiquem com Deus, é isso. Aqui nós temos os comentários maravilhosos, Deus abençoe. O pessoal do nosso Instagram também vai assistir depois, diz que é isso aí. Vou compartilhar com vocês o material, o link gravado já está ali, tá bom? Quer adquirir a imersão 1? Fala comigo no privado, eu vou fazer um valor bem especial para você, tá bom? Não vá direto na plataforma, fala comigo no privado, para que você já entre, já pegue a 1 e agora entre na turma 2 também. Tem parceladinho no Pix, no boleto, e tem um valor especial também, se for à vista, tá bom? Fiquem com Deus, muito grato ao meu coração, e eu quero que você, antes de terminar, você que está aqui comigo, repita bem assim comigo, olha, repita bem assim. Fala o seu nome completo, tá bom? Você fala aí o seu nome, eu vou falar o meu. Jaqueline. Essa é uma técnica para você fazer já hoje e repetir ela todos os dias.
que é bem importante, que é um alinhamento de identidade. Diga assim, olha, Jaqueline abençoada. E, né, inspira bem profundo. Solta, e agora você fala, eu sinto muito. Espera um pouquinho, reflete nessa frase, eu sinto muito. Inspira de novo. Solta. Diga, por favor, me perdoe. Então, falou o seu nome, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Inspira de novo. Solta. Diga, eu sou grata. Você falando para você, eu sou grata. Inspira de novo. Solta. E agora você fala, eu te amo. Então, mais uma vez, nós vamos falar agora direto, tá bom? Inspira e fala o seu nome. Inspira. Jaqueline abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu te amo. Muito bem. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Que bom estar aqui com você. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.